Como é bom estarmos aqui novamente. Nosso programa Coração Católico está começando. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Boa noite, Padre Ademir. Boa noite, Eurides. Boa noite a você. Então, ainda continuando, estamos no mês da Bíblia. E como o Padre já falou domingo passado, é um mês que a gente não pode deixar de pegar o livro sagrado e ler. Sabemos que é meio difícil, como ele disse desde o começo, mas a Bíblia tem muita coisa que a gente pode ler. Ele deu como uma pista o Novo Testamento. E eu perguntei para o senhor, eu me lembro domingo passado, que os discípulos às vezes também não entendiam o que Jesus falava. E ele retornava, ele explicava, porque parábolas, eles quase que não entendiam, né, Padre Ademir? Na Bíblia, e com Jesus, evidentemente, os discípulos, Jesus usava as parábolas porque eram histórias, né, uma forma de ensinar que as pessoas podiam compreender melhor. Até hoje é assim. Quando você conta uma história que tenha um fundo, uma moral, um ensinamento, as pessoas compreendem melhor, não é? Quer dizer, a moral que se quer dar, aquilo que você quer instruir. E Jesus fazia muito isso. Por quê? Falava com pessoas muito simples, né? O povo, a grande parte, eram de pessoas iletradas, pessoas que não sabiam ler e escrever. Então, quando hoje as pessoas dizem assim, mas eu não consigo entender a Bíblia. Pensar que Jesus falou para a gente que não sabia ler, né? Quer dizer, veja, é preciso romper essa barreira, porque no fundo é um preconceito que as pessoas têm com relação à leitura. Jesus contava as coisas em parábolas, depois explicava para os discípulos explicavam para as pessoas. Jesus às vezes explicava para o próprio povo o que significava aquilo que ele estava dizendo, mas grande parte, as parábolas não são difíceis de entender, porque são textos e histórias que falam da vida. Jesus, aliás, é um grande inventor de uma maneira nova de explicar as coisas, né? Porque os fariseus, que também contavam histórias e também ensinavam o povo, eles tinham um jeito muito duro de ensinar, difícil, moralista. E Jesus passa a ensinar a partir da vida. Veja como é interessante, sempre o que interessa a Jesus é a vida. Ele não dá bola para as normas, as regras, as etiquetas, nada disso. Jesus rompe com tudo isso porque ele enxerga o valor da vida. A vida, pronto, temos que cuidar dela. E dali para frente, o que é possível fazer. Isso Jesus ensina. Agora, nós hoje precisamos reaprender isso, porque a vida continua, nós temos a vida. Agora, nós vamos mascarando, cobrindo a vida com muitas coisas. Preocupações, dinheiro, prazeres, coisas que nós queremos para nós, coisas que achamos interessantes. Vamos escondendo a vida. Muitas vezes, depois de anos andando, escondendo assim, a gente já não sente mais o gostinho da vida. A gente olha para a vida e vê ela toda amarrada e fala, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei mais para onde vou, não sei o que fazer da minha vida, né? E o que Jesus enxerga é isso, olha, tire todas essas coisas de cima que você foi enfiando e enxergue o grande dom que é viver. E isto, Eurides, é maravilhoso, porque quando a gente encontra com pessoas muito simples, pessoas que não têm mesmo leitura, que não aprenderam, não foram para a escola, e que talvez até por pouca oportunidade, poucas chances, essas pessoas às vezes têm uma leitura mais simples da vida. Consegue enxergar esta coisa da vida com uma facilidade maior do que uma pessoa muito complicada, né? Isso mesmo. Às vezes o estudo, a quantidade de informação ofusca a visão, sabe? Eu gostaria de dizer isso com toda clareza, porque às vezes a pessoa se acha tão inteligente, né? Tão assim capacitada, tão pronta, e a gente olhando bem para ela, a gente fala assim, meu Deus, mas está faltando alguma coisa aí, né? É verdade isso. Porque a vida, ela é muito simples, e a gente não pode perder o chão dela,
Nós é que complicamos e vamos enfeitando tanto e acabamos nos perdendo. E a Bíblia faz isto. Jesus o tempo todo faz isto. Chama a atenção para aquilo que é primordial. Veja, quando ele está com os doentes, ele cura. O que é isto? Olha, a vida é importante. Quando vem um homem lá de mão seca, e é um sábado, e os outros dizem assim, não pode, sábado não se faz milagres. Jesus diz, pelo amor de Deus, gente, a vida é mais importante do que o sábado. Quer dizer, para dizer que nós, às vezes, vamos colocando tantas coisas à frente daquilo que é tão simples, né? Que a gente se perde e acaba deixando de fazer o fundamental. Eu consigo, por exemplo, transportar isso para os nossos dias. Pense numa família. Às vezes, pai e mãe, muito bem intencionados, trabalham, se dedicam, tudo por quê? Se eu perguntar para um pai que trabalha o dia inteiro, chega cansado, ainda vai para um outro turno, perguntar, por que o senhor faz isso? Por que o senhor trabalha tanto? Porque eu tenho que dar o melhor para a minha família. Veja, há uma boa intenção. Mas ele não está dando o melhor para a família. É verdade. Não é? Porque depois, quando você vai olhar a família dele, a família tem, às vezes até tem coisas, tá? Não está faltando nada de comer, tal, tem a casa, mas não tem a ele. Não vê o filho crescer. Não vê o filho, não tem relação de pai e filho. Quer dizer, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque a gente vai cobrindo a vida com coisas justificáveis, hein? A gente justifica, não, porque isso aqui é importante, porque isso aqui eu tenho que fazer isso, porque... E aí vai quando você está todo embolado num monte de coisa, e aquilo que era fundamental, a gente acaba perdendo.